Abençoar, ó Pai, nesta a vida da irmã Maria Dirce, Senhor, em nome de Jesus. Nós, ó Pai amado, ela tem já dado o testemunho dela, muitas pessoas já conhecem, e nós sabemos, ó Pai amado, por tantos e tantos caminhos de morte que esta mulher já passou, mortes que já foram realmente executadas pelo adversário, mortes que foram executadas contra ela mesma, por ela mesma, decisões errôneas, decisões erradas, coisas que ela entrou, coisas que ela acessou e que trouxeram tantos ambientes de morte, mas hoje é uma proposta bem clara, bem nítida no céu, num lugar espiritual, onde está falando Maria Dirce, decida-se pela vida, Maria Dirce, ouça a voz da vida, não temas, crê somente, Maria Dirce, entre no novo lugar em mim, Maria Dirce, não se importe com a notícia, a menina morreu, não incomodes mais o mestre, continue crendo, continue se relacionando, continue se entregando, em nome de Jesus eu decreto no mundo espiritual, Maria Dirce, ainda que já morreu, viverá, ainda que já não tem mais expectativa nenhuma, ainda que os teus olhos não contemplem mais nada, ainda que a dor seja muito maior, ainda que a dor da morte, do luto, da sepultura, dos lugares de que verdadeiramente as coisas estão colocadas em nome de Jesus. Eu te abençoo para que você entenda que a vida está te perseguindo e não a morte, que a vida está disponível para você, que há um espírito de vida e que verdadeiramente o sangue de Jesus Cristo pode fazer toda a diferença e há poder no sangue de Jesus para ressuscitar, ainda que esteja morto. Pai, a pastora Margarida, nesta manhã, eu quero abençoá-la em nome de Jesus Cristo, lugares desta vida, ó Pai amado, onde ela passou, lugares que dói tanto, lugares de sepultura, de morte, de dor, de sofrimento, mortes literais, físicas, coisas, ó Pai amado, que aconteceram na vida da tua filha para trazer tanto ambiente aonde ela estava, muitas vezes em alguma jornada, alguma caminhada, mas chegava uma voz de autoridade dessa terra dizendo, não adianta mais orar, para, isso não vai dar certo, e ela retrocedia, porque ela não estava, ó Pai amado, liberada no mundo espiritual para ouvir a voz do Mestre, e mesmo que o Senhor Jesus Cristo disse a ela, não, Margarida, não temas, crê somente, ela deu vazão às vozes de morte, ela deu vazão às vozes de sepultura, porque as vozes dos homens, as vozes da estrutura, as vozes do sistema eram muito fortes, e ela então voltava para trás com mais uma morte, colecionando mais uma dor, mais uma frustração, mas em nome de Jesus, a tua filha tem decidido ir atrás da vida, a tua filha tem decidido ouvir o não temas, crê somente, ainda que agora, ó Pai amado, muitas coisas realmente se tornaram irreversíveis, mas, ó Pai amado, muitas coisas são reversíveis. Não, ó Pai amado, porque o Senhor não teria poder para fazer certas coisas, mas existem coisas que realmente acabaram, existem coisas que nós perdemos o tempo da visitação, existem coisas que nós perdemos o tempo, era um tempo determinado, não por causa do teu poder, mas por causa da desobediência, por causa da incredulidade, por causa da descrença, nós fomos deixando esses ambientes para trás, mas existem muitas coisas, muitas coisas, muitas coisas em aberto, ainda no mundo espiritual, a favor da tua filha, que hoje ela pode avançar, ela pode acessar, e uma das coisas que nós temos certeza que a tua filha vai acessar é uma saúde perfeita. Nós temos decretado, temos orado, temos crido, temos buscado isso. Eu quero mais uma vez abençoar a vida da pastora Margarida com saúde, em nome de Jesus. Margarida, não temas, crê somente, você é saudável, você tem saúde, em nome de Jesus, você é completamente curada. Margarida, não temas, crê somente, ouça a voz da vida, ouça a voz da cura. Jeová Rafa, o Deus que te sara, em nome de Jesus. Margarida, ouça a voz da cura, não temas, crê somente, guarda ela, os seus filhos, a sua casa, o seu ministério, a sua chamada, a sua vida, ó Pai, diante do Senhor, toda a sua manifestação ministerial, espiritual, que ela possa ser destravada e avançar, ó Pai, como uma pregadora na tua palavra, como uma mulher que traz vida realmente aos ambientes, porque ela tem fé, ela tem ousadia, e eu a abençoo para que ela possa fluir, ó Pai, abundantemente. Pai, em nome de Jesus, missionária Fátima, eu quero te abençoar em nome de Jesus Cristo e vozes mentirosas que têm se levantado para te deixar em lugares de morte sejam silenciadas. Eu libero sobre a tua vida vozes de vida, em nome de Jesus. Receba a vida, não temas, crê somente.
as coisas que estão acontecendo são compatíveis para você sim, porque não é você, mas é o Cristo que habita em você. Pai, muitas vezes nós rechaçamos algumas realidades porque nos achamos indignos, inapropriados, mas nós temos que entender, ó Pai, que a missionária Fátima entenda hoje que não é ela, não é por causa dela, não é por causa daquilo que ela sabe ou não sabe, o que ela tem, o que ela não tem, quem ela é ou não é, mas é por causa da manifestação de Cristo na vida dela. E eu quero estabelecer Cristo. Cristo é a tua base, Cristo é o teu fundamento, e você tem que romper isso. Em nome de Jesus, eu te abençoo para que você rompa, para que você entre no lugar aonde é completamente possível as coisas ressuscitarem, é completamente possível sair de ambientes de morte, é completamente possível romper com as estruturas e viver o novo de Deus, viver as maravilhas do Senhor. É tempo de sorrir, é tempo de festejar, não é tempo de voltar para casa para ver mortos, não é tempo de voltar para casa para ver sepultamentos, para ver velório. Jairo poderia voltar para casa para ver um sepultamento, para chorar, para ver tristeza, para ver coisas chorando, pessoas chorando, coisas indo embora, a expectativa dele de cura indo embora, mas ele voltou para casa com o mestre para se alegrar, para sorrir, para fazer uma festa, para ter a sua filha de novo nos braços. Em nome de Jesus, missionária Fátima, eu te abençoo. É tempo de voltar para casa para ver os milagres, é tempo de voltar para casa com o mestre. Não temas, crê somente, porque sobre a tua vida e sobre a tua casa é um tempo que as coisas estão ressuscitando. Não perca esse tempo de visitação, não perca esse tempo da manifestação do Espírito a teu favor e a favor da tua família, em nome de Jesus. É para você, porque Cristo está fazendo isso, não é porque você pode, porque você não pode. Esqueça você. Tire o seu nome desse ambiente, tire a sua vida, tire as dores, as marcas de fracasso, de frustração, de morte, daquilo que não deu certo, de vozes que te amaldiçoaram, vozes que levaram para você ao lugar de fracasso, vozes de desprezo, de abandono, de perseguição. Em nome de Jesus, sejam silenciadas para a glória de Deus. Eu te abençoo para que verdadeiramente você só ouça a voz do Mestre te dizendo: missionária Fátima, não temas, crê somente. Missionária Fátima, não temas, crê somente e leve-o à tua casa para que ele estabeleça a cura, leve-o para dentro de você, para que ele te ressuscite nos lugares de morte, leve-o para o mais profundo do teu íntimo, mostre as mortes, mostre aonde está doendo, mostre aonde já foi morto, aonde os homens te machucaram, aonde as feridas foram estabelecidas, aonde a estrutura, o sistema te matou, mostre para ele e ele vai te ressuscitar em todas as coisas. Eu te abençoo em nome de Jesus e decreto que sobre a tua vida você receberá essa visitação da parte do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos sim engrandecer e te louvar. Quero abençoar a vida da irmã Arlene, Pai, nesta manhã e decretar sobre a tua filha a tua visitação, a tua graça, o teu amor, e que ela possa ser visitada também por essa manifestação, em nome de Jesus. Que haja sobre ela esse Espírito que ressuscita, que haja sobre ela essa manifestação do Espírito Santo, que ela creia que o Senhor ressuscita, que o Senhor transforma, que o Senhor traz vida onde não tem mais nenhum tipo de esperança, nenhum tipo de expectativa, não tem mais nada para fazer, não tem mais nada para tocar, para ver, mas é o Senhor que faz. Que ela não temas, que ela creia somente e que ela abra a mão de tudo que ela possa estar apegada, ainda que sejam realidades, mas são mentiras, e que ela acesse a verdade do céu. Jairo tinha uma realidade, a sua filha morreu, não incomodes mais o mestre, mas ele tinha uma verdade do seu lado, uma realidade, uma verdade do céu falando: não temas, crê somente, e ele teve que decidir. Que esta irmã Arlene, ela decida a tirar os olhos da realidade e crer naquilo que o Senhor está falando e assumir as verdades do céu e ter sobre ela o milagre estabelecido. Em nome de Jesus, eu creio, Pai, na tua misericórdia, creio na tua graça, creio na tua grandeza, creio no teu amor manifesto, Pai, em nome de Jesus. Vida da irmã Raquel, a vida da irmã, do irmão Ângelo, da Sara, quero abençoar, ó Pai amado, os teus filhos, cobre-os com teu sangue, e que verdadeiramente, ó Pai amado, eles possam estar sendo visitados pelo milagre do Senhor, que eles possam estar sendo visitados cada vez mais por essa manifestação que traz cura, restauração, que há uma atmosfera de milagre disponível na vida e na família dos teus filhos, e que eles acessem isso, que eles não percam esse tempo, que eles não fiquem paralisados ouvindo notícias de morte, mas que eles ouçam somente a voz do Mestre: não temas,
crê somente, e eles possam avançar, continuar, ainda que lá dentro doa, ainda que lá dentro de Jairo havia um ambiente já de sepultura, porque ele tinha uma notícia, a menina está morta, dentro da sua alma havia uma guerra, dentro de Jairo havia um desespero, a minha filha morreu, mas ele estava indo para casa com o mestre, e em nome de Jesus, que ainda que hajam atmosferas de desespero dentro do Ângelo, de dentro da Raquel, dentro da Sara, que esta família decida crer que é o Senhor que opera, que é o Senhor que faz, e se o Senhor está falando não temas, crê somente, é porque o Senhor tem algo na vida deles, assim eu os abençoo, para que eles possam entrar neste ambiente. Pai, a pastora Rosimari, nesta manhã, eu quero abençoar ela, o seu ministério, a sua casa, para que ela desfrute desta visitação poderosa da parte do Senhor. Pai, existem lugares, ambientes, onde a tua filha, na verdade, já até abandonou, já até não quer ouvir no assunto, já quer deixar para lá, não fale mais isso, não toque mais nisso, mas o Senhor Jesus Cristo tem sempre voltado e conversado com ela, falar para ela, não temas, crê somente, é possível, as realidades de morte doem, elas são reais, mas não são a minha verdade. Rosimari, receba a verdade de Cristo, esta realidade é uma realidade da terra, é uma realidade das marcas dessa terra, é uma realidade colocada pelos homens, é uma realidade colocada por estruturas, é uma realidade colocada por você mesmo, mas hoje há um convite da parte do Senhor Jesus Cristo. Rosimari, receba a verdade do céu, receba a manifestação da minha verdade, não temas, crê somente, ainda que por dentro você tenha notícias de morte, entenda que eu sou a vida, a ressurreição, a vida, e creia, me leve para casa, me leve para os ambientes de morte, porque eu quero ressuscitar. Pai, eu abençoo a vida da tua filha, para que ela tenha ousadia, que ela tenha intrepidez, que ela tenha fé, e que ela se dobre, se curve diante do Senhor, para receber, ó Pai, esta visitação, para receber, ó Pai amado, esta graça da parte do Senhor, que ela rompa com tudo, ó Pai, que tem resistido, que ela rompa com esse ambiente que tem insistido em levar. Vamos para mais um velório, vamos mais para um momento de dor, vamos mais para um momento de fracasso, em nome de Jesus. Chega, basta, é momento, é tempo de ir para um lugar de ressurreição, de festa, de alegria, de manifestação do poder de Cristo, de ver os milagres acontecendo, os quadros sendo revertidos, as mortes sendo transformadas, em nome de Jesus. Pai, eu abençoo esta casa, abençoo a irmã Rosimari, a pastora Rosimari, a sua casa, seu esposo, seu ministério, a sua família, para que eles recebam um tempo onde as estruturas sejam completamente removidas e eles continuem a caminhar com o Senhor e a crerem no Senhor para serem ressuscitados na sua alma, no seu corpo, seu ministério, vida espiritual, família, saúde, em todas as coisas, que os teus filhos sejam visitados pela verdade de Cristo e que eles não abram mão disso, que eles não negociem isso, que ainda que eles ouçam uma voz, e Jairo sabia que aquele homem veio trazer uma notícia, era realidade. A menina estava morta, mas ao mesmo tempo ele pôde ouvir outra voz, e ele deu crédito à voz que ele estava procurando. Ele continua firme, que a pastora Rosimari continua firme, ainda que vozes de autoridade, ainda que vozes que são realidades de verdade nessa terra, tenham trazido para ela, Rosimari, não tem mais jeito, você não vai conseguir, daqui nós não vamos passar, que em nome de Jesus, ao Senhor, ao ouvir a voz do Senhor, ela creia e ela decida avançar em nome de Jesus. Nos cobre com teu sangue, a vida do Ministério Morra, Paternidade Aljava, Oséias, cada um, ó Pai amado, que tem se envolvido com esse ministério, que tem se exposto a esses ensinamentos, que tem se alimentado, que tem nos ajudado nesse ministério, que em nome de Jesus tu possas abençoar a cada um e que nós acessemos, ó Pai, aquilo que o Senhor tem para nós e que os nossos mortos sejam ressuscitados pela manifestação da tua presença, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amém, irmãos? Graças a Deus. Se eu fosse um pastor meu de antigamente, eu diria que às vezes ele ia dormir assim no negócio que ele falava lá dos mistérios, né? Aí ele acordava e falava assim, acordei meio misteriado ainda. Então, na verdade, ontem depois da palavra, ontem à noite, depois minha esposa chegou, tinha ido fazer uma visita, nós ouvimos a palavra de novo da irmã Luíse, chorei mais um pouco, e eu estou meio misteriado ainda, se eu posso usar essa palavra. Aí, para completar,
fui deitar, coloquei a palavra de domingo para ouvir da missionária Fátima. Aí ela vem falar de Pedro, vem falar de alma para suportar. Aí acabou de completar o quadro, porque nós precisamos entender que o Senhor está nos visitando. Então, ontem, aquela palavra, às vezes você vai ouvir, ou você já ouviu, falar assim, pastor, não vi nada de especial, não vi nada de diferente. Foi uma bênção, mas eu não sei do que o pastor está falando. E do que eu estou falando, e naquilo que eu fui visitado, é exatamente de um ambiente espiritual que aquela palavra foi trazida. Nós precisamos entender que existem pregações, irmãos, maravilhosas. Pessoas, nós temos muito conhecimento já, nós temos muita coisa, nós podemos pregar muitas coisas, falar muitas coisas que são realidades, são coisas da Bíblia, tem unção, tem a presença de Deus, mas quando a gente consegue trazer essas realidades de um lugar espiritual diferenciado, isso faz toda a diferença. Então, ontem foi exatamente isso que aconteceu. Fala assim, mas essa palavra teve assim umas revelações. Não é disso que eu estou falando. Talvez, para alguns teve, mas para mim não é uma questão assim, nossa, mas teve uma revelação, teve uma manifestação, a irmã ficou, não, ela estava na mesma batida que ela faz, né, entre aspas, que ela não estava, mas, na verdade, o lugar espiritual que ela estava desde o comecinho era uma outra coisa. Eu não sei o que a irmã Luísa arrumou com Jesus ontem para trazer aquela palavra, mas ela estava no outro lugar no espírito e acabou. Então, eu creio que é disso que nós estamos falando. Então, aí ontem a missionária Fátima veio pregando, ó, cuidado, alma para suportar. E aí eu peguei a minha vida, a gente foi para Curitiba e nós fomos demasiadamente honrados naquele lugar. Muitas pessoas vindo dar testemunho, agradecer, porque na verdade a gente não tinha até Curitiba a dimensão da até onde o ministério já tinha chegado das nossas vidas. Assim, a gente tem daqui em Brodowski, alguma coisa, a gente sabe que as pessoas assistem, acompanham e tal, mas em Curitiba foi muita gente. Então nós entendemos o quê? A responsabilidade aumenta muito. Mas aí você tem que ter uma alma para suportar, porque nós temos que tomar cuidado, porque eu não tenho nada, nós não somos nada. Eu tenho que sempre olhar há um ano e pouco atrás o buraco que eu estava. Eu sentei em Curitiba para almoçar, estava a minha vida, a vida da pastora, mais uns irmãos de lá, o apóstolo Joseiro, o apóstolo Éder, e nem a minha esposa viu que ela estava meio de lado assim, mas eu comecei a chorar na mesa com o meu prato, olhando aquelas pessoas. E a irmã Ana Germano foi a única pessoa que viu, porque ela estava assim, quando eu virei, ela viu que eu estava chorando. E por que que eu estava chorando? Porque, irmãos, de um ano e pouco atrás, da onde eu sei que eu estava, e eu sentado naquela mesa, eu tenho que chorar mesmo, porque me veio um temor, me veio uma alegria de estar ali, mas ao mesmo tempo falar, meu Deus do céu, me ajuda, meu Deus do céu, me guarda. Então, ontem, essa palavra da irmã Luísa, e depois, um pouco mais, depois que eu assisti, a hora que eu fui deitar, da irmã Fátima também, então, assim, Deus está falando com as nossas vidas, nós precisamos desfrutar disso. E ontem aqui eu comecei a anotar, até eu ia falar algumas coisas, mas aí não teve jeito de eu falar ontem. Mas aí a irmã colocou assim, ela começou dizendo renovo, esperança e ânimo. O que está morto? Então, na verdade, ela tem trazido, ela trouxe esse entendimento e nós precisamos crer demais nisso. Ontem, assim, para mim foi muito interessante porque quando chega nesse ponto, Jairo teve que ficar se superando, exatamente como o cego de nascença. Quando você entra nessa vida no espírito, quando você entra realmente para quebrar com essas cadeias, com essas estruturas, com esses sistemas, com toda essa prisão que nos cerca de tantos anos, você decide a andar como o céu está andando, você terá resistências quase que todo dia e em muitas áreas. O cego de nascença, ele acabou de ser curado. Os caras já vieram questionar se ele era cego mesmo, quem curou, que quem curou estava em pecado. Aí chama o pai e a mãe fala assim, ele fala por ele mesmo, não se alegraram, não recebem um abraço do pai. Então, é nisso que você está fluindo hoje. Pastor, eu estou indo bem, mas não tem apoio de lugar nenhum. Não tem e não espere. As notícias que chegarão serão muitas vezes as piores possíveis, mas continua a caminhar. Porque o cego de nascença, ele não foi receber tapinha nas costas. Nem Jesus ficou ali. Jesus curou e foi embora. Deixou ele lá.
Nossa, Jesus é curado, deixou ele sozinho. Não, Jesus transfere uma realidade espiritual para você, se ausenta e espera você fluir. Não é ele que vai fazer isso. Ele vai te dar a condição de. A condição de fazer vem dele. Agora, colocar isso em operação é a nossa parte. Ele não pegou, ficou andando atrás do cego de nascença ali, para ficar dando todas as respostas, para estar conversando com o chefe da sinagoga, para estar falando, não, ele era cego, foi eu que curei, vocês não conhecem Moisés coisa nenhuma, porque se vocês conhecessem Moisés, vocês me conheciam, esses são os pais agora abraçam eles aqui, se alegram, porque o teu filho era cego, é esse mesmo, não fez nada disso. Eu não sou pecador, Jesus não ficou ali para se defender, mas Jesus deu uma condição do cego do cego de nascença defender a ele mesmo, a fé dele, e ao mesmo tempo dizer, ó, vocês estão falando que ele é pecador? Se ele é pecador, eu não sei, porque eu nem conheço ele. Eu só sei de uma coisa. Eu era cego e agora eu vejo. É nisso que você tem que se apegar. Quando vier essa pressão sobre a tua vida para falar assim, ah, mas esse negócio aí, essas coisas que o apóstolo fala, que esses irmãos falam, ó, eu não sei. Se eles são isso ou aquilo, eu não sei. Só sei que eu era cego e agora eu vejo. Só sei que estava doendo, agora não dói mais. Só sei que eu estava triste, agora eu estou alegre. Só sei que eu não caminhava, agora eu estou andando. Só sei que eu estou preso, agora eu estou livre. E é você que vai manter isso funcionando. O cego de nascença, lá em João 9, ele teve que manter a visão funcionando. Porque imediatamente após uma cura física dos seus olhos, se levantaram para trazer uma cura, uma cegueira espiritual e vozes de muita autoridade. Irmãos, eu fico pensando como filho, se o Nelson e a Georgette, meu pai e minha mãe, chegam num lugar, eu sou um cego de nascença, eu estou enxergando, pela primeira vez eu vejo os meus pais, e meu pai e minha mãe falam assim, ah, eu não sei, ele era meu filho, ele é meu filho, e ele nasceu cego, agora do resto, conversa com ele, não me dessem um abraço, não chorassem comigo, não falassem o que você achou do pai e da mãe. Você achou que a gente era diferente? Você achou a gente bonita, a gente feio? Nós somos muito. Nada! Irmãos, eu ia ficar arrasado. Imagina essa cena, o seu pai e a sua mãe não falar para você, filho, o que que você viu? O que que você mais gostou quando você viu? As árvores? O sol? O que que você mais achou bonito? Os passarinhos? Como você imaginava as coisas, as cores? O pai vai te ensinar as cores. Nós vamos sentar, vamos sair daqui. Nada. Irmãos, você não vai ter nada. Você não vai ter apoio de ninguém, muitas vezes. Essa jornada que você está fazendo de volta para casa, ela é solitária, ela é dolorosa, ela é árdua, porque você estava e eu estava em lugares de prisões profundas, em lugares de mortes profundas, em lugares de abandono profundo. E o Senhor Jesus Cristo está chegando, está trazendo palavra, está nos visitando, e ele se ausenta, porque agora você já tem condição de sair daí. Entenda isso. Ah, pastor, mas Jesus foi embora. Ele não foi embora. Ele está aí dentro de você e ele está falando, me aplica, me usa. O que que o cego de nascença, o que que o cego de nascença fez? Ele usou Jesus Cristo. Não é porque Jesus não estava fisicamente do lado dele, mas o que ele tinha de Jesus construído dentro dele, o lugar espiritual que ele fluía, como eu falei de ontem da irmã Luíse, ele fluiu abundantemente e isso levou de volta para a presença de Jesus. Quem que ele encontra logo depois de sair do sistema? Logo depois de ser expulso? Quem vai falar com ele? O próprio Cristo. Então, calma. Você está num processo agora que você pode não estar entendendo nada, mas Jesus está trabalhando tudo dentro disso que ele já aplicou dentro de você, dentro da cegueira que ele removeu, da dor que ele removeu, dos fracassos que ele tirou. Ele está falando, aplica isso. Joselma, aplica isso. Beth, aplica. Rosimar, Alexandre, Raquel, Sérgio, Beth, mas quem está aqui que eu não estou vendo aqui, que não aparece todos, apliquem isso, me apliquem, defendam a vocês mesmos lá através de mim. Jesus não precisava ser defendido pelo cego de nascença, mas ele precisava defender o Jesus dele. O Jesus dele não podia morrer. Ah, mas Jesus então quer que eu defenda ele? Não, Jesus quer que você defenda o teu Jesus. Porque essa porção que você recebeu é um Jesus só teu. Aquela porção que o cego de nascença recebeu era uma porção dele. E aquilo serviria para defendê-lo. Então é isso. Jesus já tinha ido embora, Jesus estava tocando a vida dele. Se o cego de nascença se perdesse lá, para Jesus ele fez a parte dele, irmão. Se nós nos perdermos agora, ainda que com toda essa visitação, Jesus já fez a parte dele. Teremos outra chance? Sim.
Mas nós não podemos perder essa visitação, essa nossa hora, esse nosso tempo. Jairo recebeu aquela visitação naquele momento e um lugar de morte foi transformado em vida. Entenda isso. Deus quer transformar esses lugares que já estavam decretados mortes na tua vida, na tua casa, na tua vida, em vida. Então foi para isso que Jesus se manifestou ali. Foi uma cura física, sim, mas ele estava trazendo vida para aquele homem. E ele é questionado de todos os jeitos. Ah, nós conhecemos Moisés, mas esse Jesus nós não sabemos quem é. E olha o que ele já tem de entendimento, assim, é estranho vocês conhecerem Moisés. É estranho vocês falarem que conhecem Moisés, porque se vocês conhecessem Moisés, se vocês conhecessem do lugar espiritual que Moisés fala, vocês conheciam Jesus. É impossível isso. Olha o entendimento que esse homem teve em minutos, em horas. É impossível isso. Então nós precisamos entender que as coisas que chegarem contra nossas vidas, nós vamos ter sempre uma resposta que ele mesmo já deixou em nós. O pai e a mãe não se alegrou? Ele continuou. Ele teve que resistir? Ele continuou. Chamaram Jesus dele de pecador? Ele arrebenta com os caras. Se ele é pecador, não sei. Mas eu era cego, agora eu vejo. Você sabe o que ele estava falando? Vocês já viram algum cego de nascença ser curado? Pecador, para fazer esse tipo de milagre é complicado, irmãos. E ele começa a pregar para os caras ficam loucos até expulsar. Você vai ter que ficar pregando, falando, defendendo o teu Cristo, dentro desse lugar espiritual que você está, totalmente desfavorável, com desprezo, com abandono, com perseguição, querem arrancar o teu Cristo. Você vai ter que defender ele até você ser expulso. A hora que você for expulso, é hora de você encontrar com ele lá e tocar a tua vida. Então é disso que Deus está falando. Um lugar espiritual que nos traz condições de avançarmos. Pastor, mas é muita guerra. É claro que é guerra. Porque, na verdade, nós já estávamos num monte de guerra. Quanta coisa na tua vida que era uma guerra e que você não tinha saído? Você estava guerreando do lado errado. Você estava guerreando e como que eu saio disso? Para pensar um pouquinho. Senta num cantinho depois que acabar isso aqui, fica uma meia horinha pensando lugares que você já saiu e lugares que você está saindo, para ver se você tinha algum milímetro de condição de se mover. Anos e anos aprisionados no mesmo lugar. Hoje eu tomo decisões, eu consigo dar respostas, eu consigo fazer coisas, irmãos, para mim, impossíveis. Sábado e domingo estarão na minha casa a irmã Raquel, o Ângelo e a Sara. Sabe o que era para mim isso há um ano e pouco atrás? Impossível. Porque eu não gostava de gente, eu não queria ninguém na minha casa, eu não queria ir na casa de ninguém, eu não queria me relacionar. Isto era, para mim, impossível. Impossível. E sabe o que eu vou fazer hoje? Eu vou cozinhar o dia inteiro para eles. Vou fazer feijoada, vou fazer um monte de coisa aqui. Já assei hambúrguer ontem para fazer lanche. Porque agora eu tô livre para fazer isso. Eu tô totalmente liberto para fazer isso. Então isso aí para mim é algo que eu sei, eu me conheço. Eu sei da onde Jesus me tirou. Eu sei da onde Jesus me tirou. Eu sei onde eu estava. Não tinha condição. Então nesse lugar que você não tinha condição nenhuma, e agora Jesus virou a tua condição, irmão, flua nisso. Porque você tem que se apegar nisso. Eu tenho que olhar isso e falar, meu Deus, sábado de manhã, sei lá que hora, 10, 11 horas, vão chegar 3 pessoas na minha casa que eu nunca vi na minha frente. Vão dormir no meu quarto, vão usar o meu banheiro. Isso para mim era impossível. Então existem coisas na tua vida, irmãos. Eu fui para aquela cidade lá, coisas para mim impossíveis. Tá com tanta gente ao mesmo tempo, eu tinha aversão a isso. Eu não gostava disso, eu não queria isso. Eu fugia disso. Por quê? Porque eu estava preso. Mas agora eu estou totalmente livre no sentido assim, tudo está resolvido? Não. Mas eu vou me apegar nisso que está resolvido para ser um exemplo. Ah, bom, se essa prisão quebrou, se essa algema caiu, essa outra vai cair. Aquilo que ainda não consegui, aquilo que ainda não deu certo, ainda que aquilo não rompeu totalmente, vai romper, vai acontecer. E você começa. Então o cego de nascença, ele teve uma cura física. E ele teve uma visitação espiritual. E dentro disso ele foi quebrando as próximas algemas, cadeados, ferrolhos de ferro, prisões, até sair do ambiente. Travou para todo mundo? Aleluia. Travou para todo mundo ou só para a irmã Raquel? Travou e voltou. Então, ele foi fazendo até ele sair do ambiente. Nós vamos ter que fazer isso. Esse lugar que você está, essa rota, entenda lá, Jairo foi lá. Todo o sistema dele, que a irmã falou ontem. Ele teve que quebrar, romper lá com a nata da sociedade.
ele teve que romper com o sistema, com seus títulos. Imagina quanta gente falando desse cara, quanta gente falando de você, quanta gente falando de mim, quanta gente que não tem, que olha para você e fala, não, não sai, não vai, não entra, não atende, não entende. Por quê? Quer te paralisar. E Jairo teve que ir rompendo, rompendo, rompendo. Ah, mas também para Jairo tinha o amor da filha, pela filha. Ah, tudo bem, irmãos. Mas quanta gente que sepultou a filha, que não teve coragem de quebrar aquela estrutura? Quanta coisa na sua vida que você não teve coragem, mas agora está dando uma oportunidade para você. E Jairo era um caso muito sério, mas ele continuou. Só que não foi assim, chegou lá, Jesus, minha filha está doente. Ah, peraí, Jairo, cadê? Vamos embora. Subiu lá numa carroça, num negócio, sei lá o quê, ou foi a pé mesmo, já chegou lá, em nome de Jesus, no meu nome, você está curada. Pronto, acabou. Não, teve um processo. O que nós temos que entender é que tem um processo. Nós temos uma trajetória, tem um caminho. Então, no meio do caminho, como a irmã falou ontem, ele foi, ele rompeu com tudo, ele foi falar, ele teve que se rasgar. Irmão, nós vamos ter que entender que tem ambiente, nós vamos ter que se rasgar para entrar, porque para nós é impossível. Nós vamos ter que se rasgar para acessar isso. E aí depois a gente fala assim: ah, agora já falei, agora já resolveu tudo. Não, agora você já falou, agora vai começar a sua guerra. Ele falou com Jesus e aí começou a guerra. Porque Jesus começou aí, no meio do caminho, mulher do fluxo de sangue, Jesus para. E ontem a irmã falou: pessoal, como foi frustrante? Esse Jesus parado, irmãos, dói demais. Porque você já falou com ele, ele já falou para você que vai dar certo, e ele está parado. Quem tem parado esse Jesus? E aí, o que que nós começamos a pensar? Ah, deixa, não é para mim mesmo. Ele parou, né, para atender ela. A causa dela é mais importante que a minha. É melhor eu conviver com o meu morto. É melhor eu ir lá enterrar minha filha mesmo, acabar de ver os últimos dias dela de doença. Acho que eu vou fazer uma viagem, vou passear, ela morre. Porque aí ele parou. Ó. Se eu fosse importante, se a minha causa fosse importante, ele ia falar para a mulher assim: ó, não dá, eu estou ocupado. Jairo, a filha de Jairo. Mas nós temos que entender que Jesus é Jesus. Ele parou para atender a mulher do fluxo de sangue. Ele ministrou, ele se sentiu tocado por ela, ele liberou ela, ele abençoou e depois ele volta. Aí anda mais um pouquinho, vem o empregado. Não incomodes mais o mestre. A menina morreu. O que o mundo espiritual estava falando para Jairo? Volta para casa, já não tem mais jeito, já não tem mais o que fazer. Deixa o homem fazer outra coisa aí. Aí Jesus entra, ó, não temas, crê somente. Então entenda que você está num processo. É uma trajetória até chegar. Pastor, mas morreu, mas vai ressuscitar. Pastor, mas eu não vejo mais saída nenhuma. Mas Jesus tem mais de 1 milhão de saídas para onde você não vê uma. É Jesus que tem isso aí. Irmãos, quando eu estava aqui dentro do salão da igreja, na minha última rebeldia de abrir novamente um comércio, depois de Deus já ter falado que não era para fazer mais nada, eu estava sentado lá na minha ilha, na frente da ilha de congelamento, aquele monte de mercadoria, gente passando, ninguém entrava, uma vergonha, uma vontade de fechar aquela porta, sofrimento. Porque entenda que tudo que você vai fazer, fora daquilo que Deus te mandou fazer, vai te trazer vergonha, sofrimento, porque não era para eu estar mais com a porta aberta. E eu fiquei com uma porta aberta a minha vida toda. Só que a última vez que eu abri essa porta, irmãos, foi uma vergonha. Eu ficava com tanta vergonha que o prédio da igreja, onde é a igreja hoje, ele tem 10 por 20 e pouquinho, que vai dar até no fundo aqui. Eu sentava bem aqui atrás, para ninguém me ver. Eu não estava aqui sentado só porque eu estava sentado. Eu poderia sentar lá na frente, mas eu não queria que ninguém me visse naquele lugar. Mas sabe o que era o pior de tudo? Eu me via naquele lugar. E a vergonha, eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo? Não estou conseguindo. Eu não vendo nada. Não está dando nada certo. Para onde que eu vou? O que que eu faço? Eu perdidaço. Perdidaço. Mas Deus já estava falando comigo. Isso antes de Atibaia. De alguma forma Deus estava falando comigo. E eu perdido, perdido, perdido. Insistindo em fazer aquilo que Deus falou para mim. Para. E aí isso traz vergonha. Pastor, eu estou com uma vergonha nessa situação porque Deus mandou você sair e você está aí dentro. A vergonha é porque você está fazendo o que não é para você fazer. Existem pessoas aqui que estão assistindo e que vão assistir depois que estão exatamente nessa situação.
Pastor, eu sinto uma vergonha, uma coisa ruim, eu quero me esconder, eu quero sumir, porque você está no lugar errado. Porque Deus já mandou você sair daí. E você insiste, fica, não, eu vou reverter esse quadro. Você não vai reverter esse quadro, porque Deus não está mais nisso. Nisso aí Deus não está mais. Porque Ele já te deu uma outra rota, Ele já te deu um outro destino, Ele já te falou uma outra coisa. E eu estou lá sentado um dia lá na frente, com o celular, e eu coloquei uma palavra do apóstolo Éder. E aí, e aí na palavra ele fala assim, se o sal se tornar insípido, para nada mais serve. Aquilo acabou com a minha vida. Eu falei, eu sou isso aqui. Eu me tornei insípido, para nada mais eu sirvo, e acabou. Mas aí depois eu tive que ouvir a voz de Jesus falando para mim, não temas, crê somente. E deixar ele entrar na minha vida, irmãos. A tua única saída, o teu único escape, a única forma de ressuscitar nisso que você morreu é deixar Jesus entrar na tua vida. Tirar todos os bloqueios, todas as limitações, todo o seu jeito de pensar, de eu quero assim, eu quero assado, esquece. Na minha vida, pelo menos, só foi começar a fluir quando eu abri mão de tudo que eu achava que eu queria, que eu devia, que eu tinha que fazer. Tudo. Tudo. Não adianta. Ontem nós falamos a respeito de holocausto, ontem, antes de ontem, não sei, entregar tudo, tudo. O que Deus está requerendo de nós hoje, tudo. Alexandre, você vai mudar? Você quer sair dessa situação? Me dá tudo. Me dá o trabalho, me dá suas decisões, me dá a sua linha de raciocínio, me dá o que você crê, me dá o que você quer, me dá o que você não quer, me dá o que você gosta, me dá o que você não gosta, tudo. Pai, tudo. Eu quero tudo. A hora que você me entregar tudo, você começa a andar. E não adianta, irmão, porque quando você entrega, sabe como você vai saber que você não entregou tudo? Que você está mancando. Se você está mancando, se você está mutilado, se está faltando um pedaço, se você está dentro daquela manifestação de aberração e de anomalia, é porque você não entregou tudo, aí está faltando alguns pedaços. Aí um manca, o outro não enxerga, o outro não ouve, o outro não toca, o outro não consegue. Por quê? Porque está faltando pedaço. Deus está falando para você, entrega tudo, deixa eu te montar inteiro. Porque entregar essa porcaria que você dá tanto valor para Deus é uma parte sua que vai ser montada para você ficar livre. Entregar essa resistência, essa desobediência, essa murmuração, essa incredulidade, essa ansiedade, fala, Senhor, está aqui, ó. Eu sou ansiosa. Talvez ele esteja só esperando você confessar o seu pecado. Pastor, mas eu não tenho condição nenhuma de sair da ansiedade, só confessa. Vai no teu momento, no teu lugar de oração, fala, Senhor, eu sou ansiosa, eu assumo. Me ajuda. E ele vai fazer a obra. É ele que vai fazer a obra. Mas entenda que nessa trajetória que você está, nesse caminho que você está percorrendo, nisso que nós estamos andando, o lugar espiritual que nós somos ministrados e ministramos e deixamos Deus nos ministrar, vai fazer toda a diferença. Porque dali virão realidades para nós que nos destravarão e nos levarão adiante. Ontem a irmã falou assim: milagres não salvam. Então nós precisamos entender que é muito importante isso, porque ontem, depois que ela pregou, que eu fiquei pensando e lembrando de Curitiba de novo. Aí um irmão vem, abraça, outro agradece, outro dá testemunho, e chora, e choramos juntos, foi uma benção. Só que milagres não salvam nem quem recebeu o milagre e nem quem foi usado para fazer o milagre. Porque a palavra de Deus diz assim: em teu nome expulsamos demônios, curamos enfermos, né? E Jesus falou o quê? Apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Deus não vai ter identidade porque você está sendo usado. Não adianta eu me iludir e achar assim, ah, agora eu estou tranquilo, né? Porque Deus está usando a minha vida, a vida da minha esposa. Algumas pessoas lá em Curitiba deram testemunho, outros não. Eu não estou tranquilo coisa nenhuma, isso não me salva. Porque se eu quiser me apegar a isso, eu vou chegar lá. Amém. Eu vou chegar lá e eu vou falar, Senhor, mas lá em Curitiba a irmã falou, chorou. Eu não te conheço. Ah, mas lá não sei aonde. Eu não te conheço. Não tem compatibilidade no mundo espiritual, no céu. Você não vai entrar aqui. Apartai-vos de mim. Você está me apresentando obras? Você está me apresentando milagre? Você está me apresentando cura? Eu queria me relacionar, eu esperava que você chegasse aqui com a tua essência, com a tua entrega, com a tua renúncia, com a tua vida. Jesus se relaciona com gente, não se relaciona com coisas.
com obras. Jesus se relaciona com gente que frutifica, não com gente que faz a obra. Esquece isso aí. Ah, pastor, você não me conhece, eu sou muito usada. Você pode ir para o inferno. Usada do jeito que você é. Ah, pastor, você não sabe quem eu sou muito ousada. Você pode ir para o inferno. Do jeito que você é ousada mesmo. Entendeu? Eu posso ir para o inferno sendo usado. Agora eu estou sendo usado. Eu era um lixo, uma escória, uma porcaria. Um lugar de desprezo. Eu olhava assim, ai, coitado, né? Não deu certo em nada, olha. Que lástima. Agora Deus está usando. Mas se eu me apegar a isso, se eu não tiver alma para suportar, como a palavra da missionária Fátima, eu me perco, irmãos. Então, ontem, quando a irmã Luísa falou assim, milagres não salvam, eu falei, meu Deus, me guarda, guarda minha esposa, guarda nossas vidas. Porque isso não vai nos levar para lugar nenhum. Porque é Cristo que faz o negócio acontecer. E é estar apegado a Ele. É estar completamente entregue a essa realidade. Eu não sou nada, eu não tenho nada. Eu continuo sendo um lixo, uma escória, uma porcaria, transformada por Jesus. Só isso. E agora eu tenho que continuar frutificando para ter compatibilidade com o céu quando ele voltar ou quando eu partir. Essa é a nossa missão. Então não se apegue a obras, não se apegue a pregações, não se apegue a revelações. Nós temos tido experiências tremendas aqui no ministério. Um negocinho pequenininho, pouquinha gente, mas palavras precisas, entendimentos, revelações, palavras proféticas, coisas assim que a gente fala, meu Deus, o Senhor está operando. Glória a Deus. Mas nada disso. Milagres não salvam. Ah, pastor, agora eu fui curado aqui, agora você vai ver. Agora eu não vou ver nada. Se você não se posicionar, o cego de nascença recebeu um milagre, não salvou ele. Um grande exemplo para a gente se apegar. O que salvou o cego de nascença? Posicionamento espiritual dentro daquilo da realidade espiritual que ele recebeu. Aí ele foi salvo. Se ele ficou naquela pegada até o final da vida dele, naquele momento, até onde a gente tem entendimento, ali ele foi salvo. Mas não por causa do milagre. Não porque ele estava enxergando fisicamente, mas porque ele passou a enxergar espiritualmente, e naquilo que ele enxergava espiritualmente, ele funcionou. Aí ele é salvo. Como que eu sou salvo, então, pastor? Colocando para funcionar aquilo que você está enxergando espiritualmente, não fisicamente. É isso que te salva. É isso que faz com que você. Irmão, vocês me perdoem, porque assim, ó, de óculos, eu não consigo ler nessa distância aqui. E sem óculos, parece que eu tô de óculos. Então, não... então assim, as pessoas colocam ali, se é pouquinha coisa, e nem esse kkk ainda eu consigo. Mas se escreve, embaralha tudo, então assim, por isso que eu não comento nada. Mas geralmente quando a pastora vai colocar, ela dá uma olhada, a gente fala, não estou desprezando nada, é uma benção que os irmãos colocam, continue colocando, mas para mim realmente é complicado. Então, voltando aqui para a gente estar lendo depois Levítico, então milagres não salvam. E aí, o que mais nós temos aqui? Egoísmo, egolatria que eu anotei. Jesus corresponde à nossa movimentação. Assim. Para quem nós corremos? A irmã falou ontem. Então, para quem nós corremos? E aí depois mais para frente assim, Jesus corresponde à nossa movimentação. Então, isso aqui é muito importante a gente entender. Para quem você corre? Para quem você, aonde você vai em primeiro lugar? Quem você busca? É isso que vai se movimentar. E se você buscar coisas dessa terra te atenderão. Mas se você buscar a Cristo, Cristo te atenderá. Então, assim, entenda isso. Ele sempre vai se movimentar se nós buscarmos aí. Logicamente que ele está sempre nos buscando também. Mas o que a irmã quis falar ontem, nós temos que ter uma iniciativa. Nós temos que ter uma vida assim. Para quem nós corremos? Quando fala de correr, para mim o que eu entendi, pelo menos, é um momento assim, na aflição, na angústia, na hora daquele negócio. Chegou, e agora? Quem que você busca? Se você buscar Jesus, ele vai se movimentar. Então, Jairo, naquele momento, para quem que ele correu? Para a sinagoga? Para a estrutura? Irmãos, pessoas que estão inseridas em certos ambientes, elas estão enganadas, mas elas sabem exatamente o que aquele lugar pode oferecer para ela.
Então, não é estranho Jairo ser tão envolvido naquele ambiente, mas naquele momento que ele viu a filha doente, ele entendeu que aquele lugar não tinha aquilo para oferecer. Não tem gente que está imersa nas trevas, mas quando tem uma causa ou uma coisa muito séria para resolver, ela manda uma mensagem para você. Dá para você orar por mim? Ela não quer vir na igreja, ela não quer congregar, ela não quer servir a Deus, Jesus para ela não é muita coisa, mas ela sabe que aquilo que ela tem disponível no mundo espiritual, que ela se envolve, não consegue trazer uma resposta àquilo que ela precisa. Aí a pessoa te procura. Aí a pessoa me procura. Ô, Alexandre, você ora por mim nessa coisa aqui? Eu vou fazer tal coisa. Mas ele vai num lugar, ele se expõe a algo espiritual, mas ele já sabe que lá não tem aquela resposta para ele. Jairo sabia que naquele lugar não tinha resposta para ele. Por isso ele vai até Jesus. Por isso ele vai num lugar e fala assim: bom, eu já ouvi falar que esse rapaz aí está fazendo um milagre. Onde eu tô, não faz nada. Acontece nada. Eu entro e saio, eu entro e saio, eu entro e saio. Se eu for buscar lá, eu vou enterrar minha filha. Então eu vou buscar onde tem vida. Então o que Jesus está querendo falar para você e para mim hoje, você já sabe o que funciona e o que não funciona. Você já sabe onde você ficou por anos, anos e anos e anos, isso só trouxe morte para tua casa. E ele está falando, busca outra coisa agora, rompa com isso aí e entenda que existe outro lugar para você. Então, irmão, em nome de Jesus, para quem você está correndo? Corra para Jesus, que ele vai se movimentar a teu favor. Amém? Em nome de Jesus. Vamos, no final aqui, ela falou de feridas com Jesus, né? E lá também no Congresso de Curitiba, foi falado a respeito de pessoas que estão feridas com Deus. E o apóstolo José orou sobre isso. Então, às vezes, nós entramos num lugar tão complicado que nós começamos a atribuir ao próprio Cristo ou a Deus aquilo que nós não temos vencido, como se ele fosse o carrasco da história. Esses dias eu estava conversando com minha irmã, ela falou assim para mim: eu sou minha própria carrasca. Eu não consigo entrar nisso. Mas em nome de Jesus eu creio que isso aí caiu por terra. Mas nós temos muitas vezes Deus como carrasco. Você foi tão perseguido pela religião, pela estrutura, pelo sistema, pelo marido, pelo pai, pelas dores da vida, e agora você está ferida com o próprio Deus, com o próprio Cristo. E você vai ter que reconhecer isso. Ai, pastor, misericórdia, me dá um temor de pensar nisso. Realmente é para dar. Mas é melhor que você confesse e peça perdão disso do que você continuar andando num ambiente de ferida com Deus. Então, em nome de Jesus, se você está ferida com Deus, ferido com Deus, fale com ele, fale, Senhor, eu estou ferido. Porque naquele lugar, naquele momento, eu esperava outra coisa. Naquela situação, eu esperava que o Senhor se levantasse a meu favor. Minha esposa sempre dá testemunho disso. Que parece que eu, com aquela vida toda arrebentada, parece que Deus me protegia e ela estava sempre sofrendo. E ela está saindo desses ambientes agora, em nome de Jesus. Perdão, irmãos. De lugares que realmente ela ficou ferida com Deus. Então, isso é uma coisa assim, entre aspas, comum, porque nós misturamos tudo na nossa cabeça. Então, às vezes, tem marcas de tanto abandono, de tanta dor, e você se empenhou tanto, se entregou tanto, fez tanta coisa, se envolveu, tentou, pregou, falou, avisou, e nada mudou. E agora a conta chegou para você. E é aí que você se sente injustiçado. Porque parece que a conta chegou no endereço errado. Porque se foi o Alexandre que fez o negócio, que a conta chegue para o Alexandre. Por que chegou para Fátima? E aí ela fala, Deus é injusto. E ela ficou ferida com Deus. Porque se ela avisou, se ela falou, se ela fez, então a conta é que chega em mim. Mas a conta chegou para ela também. Ela é uma comigo, ela está nesse contexto, e a conta chegou para ela também. E é facilmente nós entrarmos num ambiente de injustiça. Se eu tinha revelação, se eu tinha entendimento, se eu falei, se eu não pus a mão nisso, falei para não pôr a mão, por que que essa conta é minha? Por que que eu tenho que pagar esse preço junto? E aí nós ficamos feridos com Jesus, ficamos feridos com Deus. Ministérios, lugares que são estruturas religiosas,
São lugares que o diabo usa com muita maestria para nos ferir. Existem muitas pessoas hoje paradas, muitas, muitas, muitas. Eu particularmente creio que tem mais do que uma igreja que está andando parada por feridas com Deus. Porque aquele ambiente de religião, aquele sistema, sugou tudo da pessoa e depois cuspiu fora. Que é aquela mesa de Nabucodonosor, aquele sistema que tritura você e te cospe. E aí a pessoa atribui a quem? Ah, se Deus me amasse, se Deus estivesse vendo, se Deus fosse justo, se Deus fosse fiel, não deixaria esse pastor que está todo desconcertado, esse ministério que está todo arrebentado, fazer isso comigo. Se acontecer isso comigo, a culpa é de Deus, eu vou sair. Aí a conta chega para Jesus, que não fez nada, você para de caminhar, a pessoa parou de caminhar, em nome de Jesus você não vai parar, a pessoa parou de caminhar, e agora ela está totalmente ferida com Deus. Então toma cuidado, se você está ferida com Deus em ambientes de injustiça, que ministérios te feriram, líderes te feriram, marido, esposa, pessoas que te traíram, foram ingratas, vá se consertar. Chega diante de Deus, ele não vai ficar ofendido com você. Ele já sabe que você está triste, que você está magoada, que você está ferida, que você está, de alguma forma, achando que ele foi injusto. Deus já sabe, porque Deus é Deus. Então vá diante dele hoje e fala, Senhor, me perdoa. Eu pus na tua conta coisa que o Senhor não tinha nada a ver com isso. Me sara disso. Me tira desses ambientes. E aí Deus vai te destravar. Em nome de Jesus. Amém, irmão. Levítico, capítulo 9. Vamos ler aqui para a gente tomar ceia em nome de Jesus. Está encerrando por hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Levítico 9, versículo 1 vai falar assim. Ao 8º dia chamou Moisés a Arão e a seus filhos e aos anciãos de Israel, e disse a Arão, toma um bezerro para oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto, ambos sem defeito, e traze-os perante o Senhor. Depois dirás aos filhos de Israel, tomai um bode para oferta pelo pecado, um bezerro e um cordeiro, ambos de 1 ano e sem defeito, como holocausto, e um boi e um carneiro, por oferta pacífica, para sacrificar perante o Senhor, e oferta de manjares amassada com azeite, porquanto hoje o Senhor vos aparecerá. Então trouxeram o que ordenara Moisés diante da tenda da congregação, e chegou-se toda a congregação e se pôs perante o Senhor. Disse Moisés, esta coisa que o Senhor ordenou fareis, e a glória do Senhor vos aparecerá. Disse Moisés, esta coisa que o Senhor ordenou fareis, e a glória do Senhor vos aparecerá. Interessante isso aqui, depois você medita nesse versículo 6 aqui. Depois disse Moisés a Arão, chega-te ao altar, faz a tua oferta pelo pecado e o teu holocausto, e faze expiação por ti e pelo povo. Depois faze a oferta do povo e a expiação por ele, como ordenou o Senhor. Chegou-se, pois, Arão ao altar e imolou o bezerro da oferta pelo pecado, que era por si mesmo. Os filhos de Arão trouxeram-lhe o sangue. Ele molhou o dedo no sangue e o pôs sobre os chifres do altar, e o resto do sangue derramou à base do altar. Mas a gordura e os rins e o redenho do fígado da oferta pelo pecado queimou sobre o altar, como o Senhor ordenara a Moisés. Porém a carne e o couro queimou fora do arraial. Depois imolou o holocausto, e os filhos de Arão lhe entregaram o sangue, e ele o aspergiu sobre o altar em redor. Também lhe entregaram o holocausto nos seus pedaços, com a cabeça, e queimou-o sobre o altar. E lavou as entranhas e as pernas e as queimou sobre o holocausto no altar. Depois fez chegar a oferta do povo, e tomando o bode da oferta pelo pecado, que era pelo povo, o imolou e o preparou por oferta pelo pecado, como fizera com o primeiro. Também fez chegar o holocausto e o ofereceu segundo o rito. Fez chegar a oferta de manjares, e dela tomou um punhado e queimou sobre o altar, além do holocausto da manhã. Depois imolou o boi e o carneiro em sacrifício pacífico, que era pelo povo. E os filhos de Arão entregaram-lhe o sangue, que aspergiu sobre o altar em redor, como também a gordura do boi e do carneiro, e a cauda, e o que cobre as entranhas, e os rins, e o redenho do fígado.
E puseram a gordura sobre o peito, e ele a queimou sobre o altar. Mas o peito e a coxa direita Arão moveu por oferta movida perante o Senhor, como Moisés tinha ordenado. Depois Arão levantou as mãos para o povo e o abençoou, e desceu, havendo feito a oferta pelo pecado, e o holocausto e a oferta pacífica. Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação, e saindo abençoaram o povo. E a glória do Senhor apareceu a todo o povo. E eis que, saindo fogo de diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. O que vendo o povo, jubilou e prostrou-se sobre o rosto. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Versículo 6 de novo. Disse Moisés: Esta coisa que o Senhor ordenou fareis, e a glória do Senhor vos aparecerá. Que gastemos um tempinho com isso aqui depois, em nome de Jesus. Amém? Pega a tua ceia. Vamos ceiar em nome de Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar esse suco, esse pão, em nome de Jesus. Que verdadeiramente, Pai amado, tua presença esteja se manifestando a nosso favor. Queremos comer, ó Pai amado, essa ceia, queremos ceiar, queremos ter comunhão contigo, queremos verdadeiramente que a tua presença se manifeste a nosso favor. Nos cobre com teu sangue, perdoa nossos pecados e nos alimenta. Quero abençoar esses elementos, os elementos na casa dos teus filhos, esse suco e esse pão, Pai, em nome de Jesus. E também o mel, ó Pai, para que nos traga revelação, nos traga doçura, nos traga realmente um entendimento mais profundo da tua palavra. Nos alimenta, Pai, fala com as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Pode cear em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Até segunda-feira, em nome de Jesus, 7h30, para a glória de Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor tenha misericórdia de nós. Amém, irmãos? Muito obrigado por tudo. Qualquer coisa, WhatsApp na área, estamos disponíveis. Em nome de Jesus. Abraço, shalom.